Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Panorama. Já estamos aí, ó, quarta-feira, meio da semana. A gente já tá num pezinho lá no final de semana, né? Que eu sei que você, quando chega na quarta-feira, já fica aí na expectativa do sextou, não é isso, meu parceiro? Boa noite. Boa noite, Josi. Boa noite, todo mundo tá ligado no Panorama. É exatamente isso, a metade da semana já passando, todo mundo na expectativa. Mas calma que ainda tem muita coisa boa para acontecer, não só hoje, como amanhã também. Vamos devagarinho, o programa hoje tá cheio de coisa boa também. Isso aí. E ó, já vamos começar o nosso programa dessa quarta-feira com um assunto muito importante que a gente tem que discutir, tem que debater com você aqui. Porque, infelizmente, gente, na semana passada nós tivemos só aqui em Guarapari duas pessoas que faleceram vítimas de infarto fulminante e pessoas jovens, tá? Na faixa ali entre 45 e 48 anos. Então a gente quis saber, né? E aí? Dizem que só as pessoas mais velhas sofrem infarto, principalmente a questão de um infarto fulminante. Será que isso é verdade ou não? Para conversar conosco, nós trouxemos hoje aqui no nosso programa Cecília Figueira, médica, nossa amiga, nossa parceira aqui do Panorama também. Boa noite, Cecília. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Obrigada, Emerson. Obrigada a você pelo convite. E eu já queria que você começasse dizendo pra gente isso que eu acabei de falar aqui, né? Nós tivemos na semana passada, infelizmente, duas pessoas aqui da nossa cidade que foram vítimas de infarto fulminante e com uma idade muito jovem, né? Entre 45 e 48 anos. E se tem a ideia de que só pessoas de idade mais avançada, idosos, sofreriam um infarto desse tipo. Como é que a gente pode avaliar isso aí? Então, na verdade, essa questão de que essa doença, a doença cardiovascular de idosos, é falsa, né? A doença cardiovascular, ela não aparece de repente, né? É uma construção ao longo dos anos. Então, esse entupimento, né, que acontece nas artérias, que vão causar não só o infarto, como vão causar o derrame, eles começaram vários anos atrás, né? E por que isso acontece? Por hábitos ruins de vida. Então, nós estamos falando de sedentarismo, nós estamos falando de dietas ricas em carboidrato, em gordura hidrogenada, né? Gordura hidrogenada são os óleos comuns, óleo de soja, canola, né? Que são óleos industrializados e que são óleos ruins, né? Então, esses hábitos das frituras, né, das comidas com excesso de carboidrato fazem a base dessa doença cardiovascular, que é a resistência à insulina. Então, a insulina é um hormônio do pâncreas que, quando muito alto, produz gordura a partir da própria glicose. Então, retém essa gordura ruim, que são os triglicerídeos, né, no corpo. E a partir daí é que essas placas se formam. Então, ao longo dos anos, a pessoa vai ter, então, o resultado disso aí. Agora, a gente sempre ouve falar de pessoas que sofreram infarto, mas que vão para o hospital, geralmente, sei lá, coloca uma ponte safena, faz um cateterismo, né? A gente não ouve tanto falar em infarto fulminante. E ter dois casos numa mesma semana aqui na nossa cidade, meio que assusta a gente, assim, até por causa da idade, como eu falei. Então... o fato de ser fulminante, que é aquele infarto que não dá a chance de você fazer muita coisa, vai depender de que área foi o infarto, né? De qual a extensão. Então, eu tenho na circulação cardíaca, do coração, do músculo cardíaco, eu tenho artérias que são mais importantes do que outras. Então, se eu pego uma determinada artéria, tronco, e ali acontece a obstrução, então, de fato, a reversão desse infarto é mais difícil. A outra coisa é o tempo. Às vezes as pessoas têm sintomas, já vêm com sintomas, às vezes até uma semana, e não dão valor a isso, né? Um desconforto precordial, às vezes, dependendo da área do infarto, no abdômen, é a barriga que dói, né, de forma mais constante. Uma dor mais intensa na região do braço, que é a região também acometida, principalmente o braço esquerdo. As pessoas com cefaleia mais intensa, constantes, que nunca tiveram enxaqueca, de repente começam a apresentar. Então, são coisas que as pessoas vão tendo, às vezes, ao longo de um tempo, sem dar importância. Deixa passar despercebido. Deixa passar. E aí, quando acontece o infarto, ele acontece de uma forma mais grave, né? Mais intensa, que não dá tempo de você ter um socorro adequado. Que existe a reversão do infarto, dependendo de como chega no hospital, né? Hoje existe, em termos de medicamentos que são feitos, que dilui esse trombo,
né? E aí consegue revascularizar, independente da cirurgia, né? Que seria uma outra etapa. Mas eu consigo retornar o fluxo e não tem uma lesão tão grande no miocárdio. O fator hereditário, ele realmente é importante? Porque um desses 2 casos aqui que aconteceram na semana passada em Guarapari, o pai é cardíaco, né? Havia um tio que já havia falecido também de um infarto fulminante. Essa questão da hereditariedade, se comprova? Sim. O risco, quando o médico pergunta, na sua família, tem diabetes, tem hipertensão, né? As pessoas têm AVC ou têm infarto com frequência, qual é a frequência disso na família? Quando o médico pergunta isso, é porque essa correlação existe. Mas é importante a gente dizer o seguinte, não é porque na minha família eu tenha esses casos que se eu me precaver, esse fenômeno vai acontecer. Isso não é, como é que eu vou te fazer, um desígnio. Vai acontecer porque na sua família não é a regra. Então, assim, é muito pelo contrário. Se na minha família tem casos, eu tenho que ter hábitos de vida saudáveis para evitar que aquela genética se manifeste. A gente chama isso de epigenética. A genética a gente não muda, mas a manifestação dessa genética a gente pode mudar de acordo com os hábitos de vida. Então, isso é fundamental. E quais seriam esses hábitos ideais para qualquer pessoa, né? Não apenas para quem tem uma predisposição a ter um infarto ou coisa assim, mas os hábitos de vida saudáveis, quais seriam? Então, é um pilar. Eu falo assim, que é um banco, tem pelo menos 4 pernas que elas têm que andar bem alinhadas, né? A primeira delas é a nutrição, né? Então, as pessoas têm que entender que a gente não vive para comer, a gente tem que comer para viver, né? De forma geral, as pessoas, a população come em excesso e no excesso em quantidade também numa qualidade muito ruim, né? Nós, infelizmente, no Brasil, seguimos um padrão americano de alimentação e a gente pode observar aí a mudança da população que se tornou obesa, né? Grande parte da população é sobrepeso. Então, o que acontece? São os fast foods, né? São o excesso de carboidrato, que as pessoas pensam quando a gente fala em carboidrato que é só o açúcar do doce. Não é isso, nós temos os pães, as farinhas, todas têm carboidrato. Excesso de frutas, às vezes, né? Que também tem, é natural? Mas o excesso não é bom. Né? Então, a alimentação que também é muito à base de gordura hidrogenada, de frituras, que está errado. Então, a alimentação é a principal delas. A questão da atividade física, as pessoas interpretam o exercício físico como ficar marombado, ficar com o corpo sarado. Não é isso. O exercício físico é necessidade, saúde, né? A gente tem, todo o organismo funciona a partir da energia produzida lá na célula, no organelo chamada mitocôndria. Ela precisa, quer dizer, a pessoa que faz atividade física regular, e regular entende-se no mínimo 3 vezes na semana, no mínimo de forma persistente, pelo menos 40, 45 minutos, essa pessoa tem muito mais mitocôndrias no músculo do que a pessoa que é sedentária. Isso quer dizer que se ela, inclusive, tiver uma infecção, a capacidade dela de defesa é muito maior. Então, o exercício, até para a questão da imunidade, ele é importante, né? A outra questão é a hidratação. As pessoas não bebem água, né? Bebem água quando tem sede. E, na verdade, quando a gente tem sede, a gente já perdeu aproximadamente 3% da água corporal. Nossa, eu confesso que esse é um problema que eu tenho, tá? A ingestão de pouca água. De pouca água. E, assim, 70%, 65% a 70% do nosso corpo é água. Então, eu tenho que repor essa água independente de ter sede, né? Sentir a sede. E depende, qual é a quantidade ideal? Depende do peso da pessoa. Em média, 30 ml por quilo de peso. Essa é a necessidade sua diária de água. E a outra questão que tem muito relacionada também é a questão do controle do estresse, né? É claro que nós vivemos num ambiente estressante, né? Mas nós temos que ter momentos de refúgio, né? Para dormir um sono adequado, né, para ter um momento de convívio, de facilitação desse relaxamento. Então, a gente tem que ter esses momentos no dia a dia, né, porque o estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol, que leva a um aumento da glicose no sangue, que leva a capacidade de diabetes lá na frente, além de ser um hormônio que
aumenta a pressão arterial. Então, isso tudo piora. Você viver num estresse constante é muito ruim. Ou seja, né, tudo depende basicamente da gente mesmo, Sim, né? Porque é a questão da sim. alimentação que você colocou, a atividade física, a ingestão de água e também tentar não se estressar tanto. É claro que esse último eu acho que a gente fica um pouco preso, mas a gente tem que tentar abstrair também, isso, né? Acho assim, na vida normal, hoje, é impossível você dizer que não tem a condição de estresse. É estresse o tempo inteiro, estresse no trânsito, no trabalho. Né? O que a gente precisa fazer é como eu vou modular esse estresse. É entender o seu corpo, né? O que o seu corpo diz? Está na hora de deitar e dormir, eu vou insistir em ficar no telefone celular até altas horas da madrugada, com estímulo visual, e não vou dormir direito, não vou dormir um sono reparador. Então, a insônia é uma das maiores causas de manutenção desse estresse, porque seu cérebro não relaxa, né? Entendi. Então, fica constantemente estimulado. Entendi. Bom, a gente tem aqui alguns mitos e verdades que eu vou pedir para a Cecília dizer para a gente realmente o que é mito e o que é verdade, né, parceiro? Isso aí, vamos colocar na tela então. Alguns até ela já tocou mais ou menos no assunto, mas agora a gente vai aprofundar mais então. Somente obesos têm problemas no coração, doutora Mito Cecília. ou verdade? Mito. Ah. As pessoas, quando a gente fala obeso, as pessoas entendem as pessoas que estão num excesso de peso muito grande. Lembrar que até chegar à obesidade, eu saio do meu peso, que seria o peso ideal, e vou para a parte que a gente chama de sobrepeso. O que acontece com a obesidade? A obesidade num todo dificulta todas as questões? Sim, mas principalmente deve prestar atenção quando a gente está falando aqui de infarto, né? Sim. O risco cardiovascular, essa gordura localizada no abdômen. Essa gordura é o sinal de que existe gordura dentro das vísceras do corpo da gente. Aí tem que ter cuidado. Então, se você não se acha obeso, pegar uma fita métrica e medir isso aqui, para a mulher der maior que 94, para o homem der maior que 98, você está com risco, porque você tem aqui. Meu Deus, vamos pegar uma fita aí, gente, para começar a medir aqui agora. Não sabia, 94 então para mulheres e 98 para os homens. Já pega a fita e mede aí na sua casa. Chegou nesse número, já abre o olho e começa a se cuidar. Aí. Qual é o segundo? Próximo então, próxima afirmação na tela. Olha lá. O inverno está relacionado com o maior número de infartos. Gente, o inverno, será? Inverno? Mito ou verdade? É verdade. É mesmo? É verdade. Existe um aumento de até 30% do número de casos de infarto no inverno. Isso acontece, esses estudos estão muito relacionados aos países bem frios, né? Mas isso acontece em virtude do fenômeno de que as artérias, pelo frio, para não perder o calor do corpo, o calor se manter, as artérias se comprimem, a gente chama de vasoconstricção. Então, isso aí aumenta a demanda de oxigênio, aumenta a demanda cardíaca e se a pessoa já tem uma placa, acaba facilitando o infarto. Nossa, Deus, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda no inverno. Mais cuidado ainda. No inverno se aquecer. Se aquecer, tá certo. Próxima, terceiro, vamos ver. Na tela. Emoções. As emoções também influenciam no surgimento de doenças. A gente já citou um pouco hoje, né? Mito ou verdade? Verdade, verdade verdadeira. Então, as emoções, a gente não pode pensar que nós somos só um corpo, né? E que não tenha nada ao redor, né? E eu não estou falando do ponto de vista religioso, não. Estou falando mesmo da energia, né? É aquela coisa que tem gente que chega perto de você, a energia é tão ruim que você se sente mal, Sim. né? Então, é porque existe toda uma parte, né, que é anterior, que é energética antes. Então, você adoece energeticamente para depois adoecer no corpo. E então, realmente, as suas emoções levam a isso, né? Pessoas que são muito depressivas ou muito negativas, pessoas que carregam muita mágoa, têm uma incidência, acabam tendo uma incidência de adoecimento maior, porque isso afeta a defesa do organismo como um todo. Então, as pessoas acabam adoecendo mais. Pois é, tá vendo aí, né, gente? Vamos tentar manter o bom humor aí, desestressar, porque já é um risco também. Aquela frase que a gente sempre ouve, né? Rir é o melhor remédio. Então, essa também é verdade. É verdade. Vamos lá, última frase, última afirmação de hoje. Homens infartam mais do que as mulheres. É interessante esse ponto, porque os 2 casos que nós tivemos na semana passada aqui em Guarapari foram do sexo masculino. E aí eu quero saber, é mito ou verdade? É verdade.
Na verdade, os homens adoecem mais do que mulheres. E se você for olhar a sobrevida, a expectativa de vida dos homens acaba sendo menor do que as mulheres. As mulheres se cuidam mais de maneira geral. Sim. Agora, as mulheres que estão na fase perimenopausa, né, nos 40 mais, essas começam a ter um risco de doença cardiovascular um pouco maior, né, pela deficiência hormonal da época. O estrogênio é protetor. Né? E quando começa a cair o estrogênio, então começa a manifestar um pouco mais de risco cardiovascular. Mas, de uma maneira geral, os homens adoecem mais e têm mais infarto do que mulheres. Nossa, gente, quanta coisa interessante que a Cecília trouxe aqui pra gente, né? Esses mitos e verdades aí, o que é real, o que não é. Assim, é interessante a gente trazer esse assunto para você aqui de casa, porque foi um tema que realmente chocou a todo mundo aqui na cidade, né? Na semana passada, esses 2 casos aí de homens jovens, né, que sofreram um infarto fulminante e foram, né, fulminante, claro, foram a óbito. Então, assim, fica aqui a nossa dica para você aí de casa, para poder se cuidar mais, né, se precaver mais, viver mais feliz, né, Cecília? Sem dúvida. Ter um hábito de vida mais saudável para evitar que isso possa acontecer. Sem dúvida. Eu entendo, sim, que algumas coisas vão acontecer de forma inevitável, né? Vão acontecer. Aleatório, né? Mas você ter hábitos de vida, e é isso, nós não estamos falando de remédio, nós não estamos falando de curso, nós estamos falando de hábitos de vida, de opções realmente que são saudáveis para você. Nós estamos aí 70% do caminho andado, né? Porque tudo é consequência disso. Né? Então, depois as estatinas, lá quem tem um colesterol elevado, mas tudo começou lá na alimentação, no sedentarismo. Então, fazendo isso, a gente está andando metade do caminho. Ou seja, cuidar da saúde e não da doença. Isso, exatamente isso. Tá a gente certo. tem que sempre focar na saúde. Tá certo, então. Quero muito agradecer aqui a presença de Cecília Figueira, nossa amiga, médica, parceira aqui do Panorama, explicando pra gente sobre esses casos. Obrigada, Cecília. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Muito bom. Bom, vamos pro intervalo, é rapidinho, não sai daí não que a gente volta já já. E tem muito mais no programa de hoje, hein? Já estamos de volta com a nossa edição de quarta-feira do programa Panorama. Aproveitando, já vou mandar uns beijinhos aqui, Josi. Manda, então. Tem um pessoal que assiste todo dia os panorâmicos, né? Sim. Ó, a Ana Maria, ela mora aqui no centro de Guarapari. Beijo, Ana Maria. Beijo, Ana Maria, tamo junto. A Isabela também mora aqui no centro. Isabela, beijo também. Já fica um beijo para todo o centro de Guarapari logo, Isso. todo mundo que mora aqui. E a Eliane, ela mora lá em Condados também. Um beijo, Eliane, tamo junto aqui na TV. Beijo pra Eliane e toda a galera ali de Condados, Porto Grande, Meaí, pra essa galera que eu sei que fica ligadinha aqui também na gente todas as noites, tá? Um beijo grande pra todos vocês. E aí, meu parceiro, hoje também é dia da gente dar dicas aqui para o nosso telespectador, porque a gente gosta de oferecer para eles o que é bom. E o que é bom a gente fala aqui no Panorama. É claro, preço bom, você já sabe, a gente anuncia aqui, está na hora das ofertas do Grande Rio, você já sabe que é o campeão de vendas. Conjunto estofado Patrícia de canto com almofadas soltas por R$ 1.199 ou 10 parcelas de R$ 119 sem juros. Sofá Ellen retrátil e reclinável com 2 metros e 30 centímetros de largura e assentos de molas, por 10 parcelas de R$ 269. Conjunto estofado 2 e 3 lugares Rondomóveis, assentos de molas com espuma densidade 33, por R$ 1.799 ou 10 parcelas de R$ 179 sem juros. Sofá Amora retrátil e reclinável com 2 metros e 50 centímetros de largura, em tecido veludo e assento de molas ensacadas, por 10 parcelas de R$ 299. Muito bem, ofertas muito boas lá no Grande Rio, não dá para perder. E vou dizer mais, hein, meu parceiro? Olha só, parcela em até 10 vezes nos cartões, vocês viram aí. E ainda tem o crediário próprio, gente, em até 14 vezes. Ou seja, tem muita facilidade aí para você poder ir lá e comprar aquilo que você está precisando aí na sua casa, tá? Agora eu quero saber, meu parceiro, onde ficam as lojas do Grande Rio? 2 lojas em Guarapari, Aeroporto e Muxaba, e tem aquela terceira loja que eu sempre comento, que é na palma da sua mão, chama no WhatsApp o pessoal do Grande Rio, o número é o 99928 94
99. 99928-9499. Muito bem, não perde tempo não, já vai lá no Grande Rio para garantir essas ofertas, tá? E hoje também é dia do nosso quadro Fala Nutri, em que a Bruna sempre traz esclarecimentos pra gente aqui, hein? Isso aí, vamos ver qual é a dica de hoje. Então, fala, Nutri! Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre 5 erros que te impedem de hipertrofiar. Meu nome é Bruna e estamos começando agora o nosso quadro Fala Nutri. O que é verdade no processo de hipertrofia? Mesmo diante de uma grande quantidade de recomendações voltadas para o ganho de massa magra, é possível que você esteja cometendo alguns erros. O primeiro deles é a baixa oferta calórica. É um dos erros mais comuns, tendo em vista que o consumo hipocalórico pode gerar forte redução da síntese proteica. Neste ponto, o ideal é que o consumo calórico esteja em superávit, ou seja, uma ingestão de calorias maior do que a gente gasta ao longo do dia. Segundo, a baixa oferta de carboidratos. Os carboidratos eles são fundamentais para a sinalização de um ambiente anabólico. Então, a restrição de carboidratos iria diminuir a sua insulina e aumentar o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E isso te faria ter uma resistência à hipertrofia. Terceiro, quanto mais proteína, melhor. As proteínas elas exercem um efeito central na construção do tecido muscular. Contudo, o exagero no consumo de proteínas pode gerar prejuízos à saúde intestinal, assim como uma elevada saciedade. Portanto, sua oferta deve ser elevada, sem exceder as recomendações atuais, entre 2,2 a 3 gramas por quilo de peso. Quarto, abdicar de uma boa noite de sono. O estado de restrição de sono favorece uma maior secreção de cortisol, considerado aquele hormônio do estresse que atua prejudicando o processo de hipertrofia do músculo. Assim, no período noturno, devemos evitar pré-treinos estimulantes, evitar a autoexposição à luz, manter o ambiente silencioso. Quinto e último, esquecer do consumo hídrico. Muito negligenciada, a hidratação é de extrema importância para o processo de hipertrofia. O consumo deve ser constante mesmo com a ausência do estado de sede, que só é perceptível quando já existe relativas perdas hídricas. É importante que a gente se mantenha no mínimo com 40 ml de água por quilo corporal, ou seja, 40 ml vezes o seu peso atual. Essa foi a dica da Nutri de hoje. Um beijo e uma boa noite a todos. Tá aí mais uma vez, muito obrigado, Bruna Queiroz, sempre trazendo dicas maravilhosas aqui no nosso quadro Fala Nutri. Semana que vem tem mais dicas para vocês aqui, viu? Vamos pro intervalo agora? Vamos, mas olha, é rapidinho o nosso intervalo, não sai daí não, porque já já a gente está de volta e ainda tem coisa boa para você aqui, tá? É um instante só. Muito bem, já estamos de volta nesta quarta-feira com a sua companhia aqui na TV Guarapari, no Panorama. Tem mais uns beijinhos aqui para mandar, Josi. Manda. Vamos lá, ó. O Adilson, ele mora lá em Santa Rosa, que eu sei que está assistindo a gente todo dia também. Abração para Adilson. E também, agora para a Praia do Morro, Dona Berenice também, que me encontrou, falou que assiste todo dia. Um beijo para a senhora, viu, Dona Berenice? Dona Berenice, um beijo grande para a senhora também, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? E aí, meu parceiro, para poder agradar os nossos telespectadores, que são muitos, graças a Deus, a gente traz mais uma dica maravilhosa aqui, né, no nosso panorama. Porque você já sabe, economia de verdade é no Super Top. Carrinho cheio, pagando pouco, é no Supermercado Super Top. Maracujá, R$ 4,99 o quilo. Leite Bituruna, R$ 4,19 o litro. Leite Ninho, R$ 11,99. Frango inteiro, que frango, R$ 8,99 o quilo. Pente de ovos com 30, R$ 14,99. Coxinha da asa de frango Uniaves, R$ 13,99 o quilo. Músculo bovino, R$ 25,99 o quilo. Supermercado Super Top, você já sabe, fica no bairro Kubitschek. Muito bem, viu só, né? A oferta de verdade é no Supermercado Super Top, que fica ali no bairro Kubitschek. E eu vou repetir para vocês, hein, gente? Pode parcelar suas compras em até 2 vezes sem juros. Você pode também fazer o seu cartão Super Top, que tem, ó, um caminhão de vantagens, viu? Tem estabelecimentos aí que oferecem descontos de 70%, 80% para quem tem o cartão Super Top. E olha, vale muito a pena, tá? O Wagner não brinca em serviço, não. Toda semana ele, assim, ó, manda aquelas ofertas imperdíveis que você só encontra lá no Super Top, tá? Então, mandar um beijo para toda a galera de lá, o Jean, que é o Jean,
gerente, o Wagner, todo o pessoal lá, o Faustão lá da açougue também, um beijo para ele, toda essa galera linda lá do Super Top Supermercados no bairro Kubitschek. Show, só tem panorâmico lá também Só. no Super Top, viu? Por isso que a gente também é super top. Não, né? lógico. E agora que também é top, é você que vai aparecer aqui, você no Panorama. Vamos ver a primeira fotinha que vai aparecer aí, o Aloísio. Ele trabalha como porteiro aqui no centro. E o que ele assiste quando ele está trabalhando lá na portaria? Assiste o Panorama, Ah, muito Aloísio. bem, gostei, hein? Tem um monte de porteiro que assiste o Panorama, né? E aí, falando em trabalhador, olha esses três aí. Eles são funcionários lá do Churrasquinho do Paixão, que fica ali na Praia do Morro, né, na barraquinha. Fizeram a selfie também, tiraram a fotinha deles para que aparecer barato, aqui. um abração para eles, viu? Beijo para vocês. Já tá aparecendo também a Ana Lee, do Sol Nascente. Que linda, Anali, um beijo para você, meu amor. Beijo, Ana Lee, para a família dela também. Tem agora, vamos para Mãe Bá, lá em Anchieta. Essa aí é a Mauri. Ó, Mauri lindona, e arrasou ali com óculos escuros, lindona. Beijo para Mãe Bá também. E para encerrar, que gracinha, o Emanuel. Ele é conhecido como o garizinho do bairro Bela Vista. Olha lá, vestido de gari. Não gente. dou conta dessa figurinha, coisa mais linda da vida. Como é que é o nome dele? É Emanuel. Emanuel, meu amor, você ficou linda, arrasou muito. Um beijo pra você no seu coraçãozinho aqui, ó. A tia Josi adorou essa foto, tá? Vou aproveitar e vou mandar um beijo também pra todos os garis, né, gente? Eles fazem um trabalho tão importante, tão lindo, que é questão até de saúde pública, não é só de limpeza, de beleza, não é saúde pública. Então, um beijo grande para todos os garis que atuam aqui na nossa cidade, em Anchieta, em toda a nossa região aqui. Isso aí, já fica a homenagem do Panorama do Emanuel, pequenininho ali, o garizinho do bairro Bela Vista. Um beijo para vocês, viu? Tá acabando o programa já. Ah, mas já, gente, passou muito rápido. Sim, hoje acho que tá acabando um pouquinho mais cedo, por causa da transmissão do seminário de turismo, que tem daqui a pouco. Pois é, né? Mas amanhã a gente tá de volta. Então tá, um beijo no coração de todo mundo, obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta ao vivo às 7 da noite, se Deus quiser, tá? Beijinho no coração, Beijo, até lá. até amanhã.